Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a nossa live para falar um pouco sobre ansiedade. Sobre a gente não dar poder para a nossa ansiedade, né? E é muito importante a gente ter entendimento de que a ansiedade, ela é um estado que você pode controlar. Você está um tanto descontrolado nesse momento, mas a ansiedade é algo que você pode controlar, desde que você treine para isso, claro, né? Porque às vezes a gente não consegue entender que o nosso estado de ansiedade, ele muitas vezes pode ser controlado com uma simples respiração. E quando você dá poder para ela vai crescendo, 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 crescendo. E você não consegue mais controlar ela, é como se ela fosse imparável, né? Como se você não conseguisse mais encontrar um caminho para sair daquilo. E a sensação é essa. Quando você está numa crise de ansiedade, a sensação é de que você não vai conseguir sair dela nunca mais, né? Porque a gente acredita que aquilo nunca acaba. É uma coisa muito forte e muito dolorosa para quem passa. Falando um pouco da minha história agora, que eu sempre gosto de falar, que eu sei o que é ter ansiedade, né? Eu trabalhei na indústria, eu trabalhei e também estudei, né, numa faculdade que não foi nada fácil, eu era engenharia química. E os meus professores sempre foram muito exigentes. E eu sempre me cobrei muito, já por ter uma criação e uma educação muito rígida, eu sempre me cobrei muito nesse sentido. Mas nesse momento que eu percebi o quanto eu estava com ansiedade, e até hoje eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso, né? Eu estava fazendo a faculdade de engenharia química e quando acabavam os semestres, a gente tinha um tempo, né? Tinha um tempo de onde a gente podia tirar férias e pensar em qualquer outra coisa, até para dar um descanso para a cabeça, porque os finais de semestre eram muito pesados, a gente tinha muitas provas e muitos trabalhos. Então, o que eu fazia nas férias de semestre? Eu pegava livros de psicologia para ler. Gente, eu estava fazendo engenharia química e eu pegava livros de psicologia para ler. Porque eu queria entender aquele sentimento que estava acontecendo dentro de mim. Eu queria entender o que estava acontecendo no meu coração, porque eu não sentia que isso era algo que fazia parte de mim. E eu sabia que talvez eu teria que trabalhar isso dentro de mim, mas não sabia como. Então, a melhor forma de se trabalhar algo dentro de você é conhecer sobre o assunto. E isso foi um professor meu que um dia disse. Ele disse assim: você só tem medo daquilo que você não conhece. A partir do momento que você passar a conhecer os seus medos, a partir do momento que você passar a conhecer sobre um assunto, você não vai mais ter medo dele. E aquilo foi muito esclarecedor para mim, né? Sejam todos bem-vindos que entraram, tá? Eu já estava começando a live e falando. Débora, seja muito bem-vinda. Dalma, muito bem-vinda também. Enfim, todos sejam muito bem-vindos. Então, eu estava falando aqui sobre o conhecimento. Quando a gente aprende que a partir do momento que você conhece algo, você consegue trabalhar com esse algo, você não tem mais medo, não tem por que você ter medo do assunto, né? Então, eu passei a buscar livros que pudessem me responder esse sentimento que eu estava tendo, porque até então nem tinha dado o nome de ansiedade. Eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Mas eu peguei um livro na biblioteca da FURB que se chamava assim, A Psicologia dos Ansiosos. Era alguma coisa nesse sentido, agora não lembro exatamente, mas falava sobre psicologia para ansiosos, era isso, esse era o nome do livro.
E foi muito legal para mim, porque eu comecei a entender como é que o nosso cérebro funcionava e como que a minha cabeça estava funcionando, e eu comecei a me identificar muito, muito mesmo com todos esses assuntos e com todas as coisas que eu fui lendo. E tinha algo que falava que dentro da nossa mente nós temos algo que é como se fosse uma tagarela ansiosa, né? Então, a minha mente, eu coloquei o nome dela assim, que ela era uma tagarela ansiosa, né? Que ela falava o tempo todo. E as pessoas que são ansiosas, elas têm essa visão de que a mente não para nenhum momento, nenhum momento. E quando a gente tá numa crise de ansiedade, é porque a gente realmente deu poder para ela, deu poder para essa tagarela ansiosa que tá dentro da gente, né? Mas quando a gente está na crise, a gente tem a sensação de morte. A gente tem a sensação de que isso nunca vai passar e de que eu não vou conseguir sair disso, que eu não vou conseguir superar isso. E hoje eu fiz uma chamada nos meus grupos de transmissão, né, que fazem parte do meu grupo de WhatsApp. Aliás, se você quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, você pode entrar lá no meu link da bio, tem lá escrito WhatsApp, você entra lá e pede para você poder fazer parte desse grupo, dessa lista de transmissão e você receber as novidades, tá? Então, eu recebi uma mensagem que me tocou muito forte, que me tocou profundamente. E eu vou pedir licença para vocês para ler um pouco dessa mensagem. Eu estou percebendo aqui que tem bastante mulheres que estão presentes e eu pedi permissão para essa mulher para ler essa mensagem, sem falar o nome dela, claro, né? Mas eu gostaria de ler essa mensagem e talvez começar por esse lugar, né? Por ter essa empatia com essa mulher. E eu recebo muitas histórias e essa história me tocou muito fundo, mesmo. Por isso que eu resolvi que eu ia trazer. Eu perguntei para ela se eu poderia e ela disse que sim, que eu poderia. Então eu vou trazer aqui, vocês me dão licença que eu vou pegar meu computador para ler realmente a mensagem dessa mulher, tá? Eu enviei aqui, a live ia ser às 8 horas da noite. E ela me mandou assim: se fosse durante o dia, seria mais fácil. À noite, dificilmente eu saio. Eu sou casada com um homem machista e para ele a mulher nunca pode. Eu sei que eu preciso me libertar e desencadeei ansiedade justamente por isso. Inclusive, infartei também pela ansiedade de ficar calada. Equipe médica até pediu que eu fizesse terapia. Sem que eles soubessem qualquer coisa da minha vida. Esse é um tema que engloba tudo ao nosso redor. Pior, você tem que ficar em silêncio e fazer de conta que está tudo bem. É difícil. Se você aborda, a maioria das mulheres sofrem com a questão do homem machista. Homens de hoje são participativos, são diferentes, mas o meu, eu não posso dar opinião. Como já falei, vai se perdendo aos poucos a identidade. Desculpe falar, talvez sirva de exemplo para algumas mulheres. Tenho estabilidade, só quem manda no dinheiro é ele. Só que quem manda no dinheiro é ele. Ele acha que isso é felicidade. Ele não percebe que eu perdi a vontade de viver, que vejo tudo escuro. Olha, pode chegar um carro zero para mim, que não tem diferença nenhuma. É só um carro. Eu só penso, só que penso agora com 62 anos, que tenho só a aprender a não deixar mais isso me afetar. E como eu queria participar, talvez eu consiga. Abraços. Então, gente, imaginem a dor dessa mulher. E uma das coisas que eu tenho para falar para vocês
sobre a ansiedade, falem sobre o assunto. Não deixem esse assunto passar em branco. É importante a gente ter uma escuta, é importante a gente saber ser escutado e é importante a gente saber falar o que a gente está sentindo. Porque essa é a pior coisa do ansioso. E não adianta eu falar para um ansioso e dizer assim, vai ficar tudo bem. Naquele momento ele não vai acreditar nisso. Naquele momento para o ansioso, tudo é um problema. A vida está desmoronando. A vida está acabando. É como se ele sentisse uma sensação de morte mesmo, sabe? Então é muito difícil para uma pessoa ansiosa hoje, para ela expressar o que ela está sentindo. E quando você está na presença de alguém ansioso, é importante que você tenha essa escuta sem opinião. Você só precisa ouvir o que essa pessoa tem para te dizer. Eu estou falando aqui para as pessoas que têm ansiedade para procurar uma escuta e também estou dizendo se você tem alguém ansioso dentro da sua casa que você ouça essa pessoa. Porque olha o que essa mulher falou. Ela falou que por ela não ser ouvida, ela desencadeou um infarto. Porque ela estava sendo calada, porque ela não podia expressar o que ela tinha dentro dela. Porque ela se calou. E a equipe médica, depois ela me mandou um relato sobre essa questão, porque eu entrei nesse assunto, porque me tocou demais a história dela, me tocou demais a mensagem que ela me enviou. E ela disse pra mim, Ariana, os meus exames estavam tudo certo. Eu estava bem. Eu não tive colesterol, não tenho pressão alta, a minha alimentação é correta. Nada foi encontrado. Absolutamente nada. A única coisa foi esse infarto. Então, gente, é importante vocês saberem que a ansiedade, sim, ela pode chegar nesse ponto. E isso é muito, muito sério. É muito sério o que eu tô falando pra vocês. A ansiedade, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser olhada. Algumas pessoas me perguntam, Ariana, você é contra os remédios de ansiedade? Não, eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu acho que quando você está em um momento que você está totalmente desequilibrado e você precisa encontrar esse equilíbrio, sim, você pode tomar esse remédio para nesse primeiro momento você encontrar esse equilíbrio. Porque os seus hormônios, o seu cérebro não está enviando hormônios de serotonina, de ocitocina, para que você possa se sentir bem. Você simplesmente está liberando cortisol, liberando adrenalina. E nesse momento a adrenalina está alta, o cortisol está alto, que é o hormônio do estresse, né? E então você não consegue encontrar paz nesse momento. Ok, Ariana, tá, já entendi que olhar para isso é importante, já entendi que falar também é importante, mas e aí? O que eu faço com isso? O que eu faço quando eu tô com ansiedade? Eu vou passar aqui uma dica para vocês que é bem importante. Eu vi aqui que o Flávio entrou. O Flávio já era meu aluno. Também tem algumas outras pessoas. Sueli, seja muito bem-vinda. Edivânia é lá da minha cidade, de Guabiruba. Muito feliz de te ver aqui, Edivânia. Deixa eu ver se tem mais alguém. Priscila, seja muito bem-vinda também. Juliana, também bem-vinda. Cris, também bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. E se vocês tiverem alguma pergunta para enviar, vocês podem enviar essas perguntas, tá? Eu não vou chamar ninguém hoje, tá? Para participar da live. Então, por mais que vocês tentem participar, eu não vou chamar ninguém, tá? Então, só para vocês saberem, porque eu acho que esse é um assunto que não merece exposição, tá? Aliás, a maioria dos assuntos que eu coloco aqui não merecem exposição de ninguém. Então, é o seguinte, a gente falando agora sobre algum exercício que possa ajudar a gente num momento de ansiedade. Eu vou passar para vocês esse exercício que ele é muito simples. Primeiro, o que você vai fazer?
você vai chegar em um lugar que você tenha água, tá? Você vai abrir, vai pegar a sua água. Nesse momento, você vai pegar a sua água e vai dar 3 goles. Ok. Você deu 1 gole, 2 goles, 3 goles na sua água. E aí você vai se sentar. De preferência que você faça isso sentado e encostado com as costas lá atrás, no encosto, tá? Você vai fechar um pouco seus olhos e sentir que os 2 pés estão no chão. Sentir que as tuas mãos estão firmes em algum lugar. Você pode, inclusive, fazer isso daqui, se abraçar, tá? Por quê? Porque os 2 pés sentindo o chão, isso traz estabilidade. As 2 mãos segurando em algum lugar ou segurando em si também traz estabilidade e firmeza. Então, se sente, segure em algum lugar, encoste as suas costas lá atrás, de preferência um lugar que você possa se encostar. Feche um pouco os teus olhos e você vai inspirar contando 5 segundos. E exalar contando 5 segundos. Vai inspirar de novo. E vai exalar. E você vai fazer uma última vez. E exalar. Quando você exalar, tenta pesar bem os seus ombros. Os ombros bem apontados para baixo. Relaxa bem, como se tivesse um peso realmente aqui em cima das suas costas e você pudesse soltar esse peso, tá? Por que eu tô te passando uma técnica de respiração? É só isso, Ariana, é só isso. Isso vai ajudar você a sair de uma crise momentânea. Isso não vai fazer com que você não tenha mais crises. Para que você não tenha mais crises, você precisa procurar uma escuta ativa. Você precisa encontrar alguém que possa te ouvir e que possa entender junto com você quais são os motivos. Mas tem algo bem importante sobre a respiração que eu quero colocar aqui para vocês. A respiração, ela é como se fosse um combustível dentro do nosso corpo. Ela é uma fonte de energia, assim como a nossa alimentação, assim como quando a gente toma água. Mas a respiração, ela trabalha diretamente com o nosso cérebro. Por quê? O nosso corpo inteiro, ele é irrigado por água, por sangue e por oxigênio. O nosso corpo inteiro. Por isso que é importante você pegar a água e beber. Beber água, beber muita água. Por quê? Porque quando você envia líquido suficiente para o seu corpo, ele entende que você está bem. Ele entende que você está hidratando ele o suficiente. Então ele já tem primeira forma de energia, que é a água. A segunda forma de energia é estar bem alimentado. Aí vocês vão me perguntar, e o café? Né? Já me perguntaram. E o café, Ari, eu posso tomar café? Eu não indico para quem tem ansiedade tomar muito café. Eu indico para você fazer um chá ou para você beber água mesmo. Não indico para quem tem muita ansiedade, tem ansiedade muito alta, para tomar água com gengibre ou com canela, porque isso vai acelerar mais o seu organismo e você vai ficar ainda mais ansioso. Então eu não indico. Veja bem, eu não indico, mas isso não quer dizer que você tenha que parar de tomar tudo isso, tá? Então é na consciência de cada um e você perceber se o café realmente faz diferença para você ou não. Até 5 anos atrás, o café nunca fez diferença para mim na minha ansiedade. Mas de uns 5 anos para cá eu percebo que faz muita diferença, porque eu tomei consciência de que muito da minha ansiedade era porque eu mesma estava instigando ela através do café,
Deixa eu só beber um pouquinho de água. Então, gente, a respiração, agora voltando agora um pouco para a respiração, que é o nosso próximo combustível, né? Ela é um combustível muito importante. Ela traz pra gente a irrigação de oxigênio no nosso sangue. Então, quando a gente não tem oxigênio suficiente dentro do nosso sangue, acontecem várias coisas no nosso corpo. O nosso corpo entende que ele está em perigo. E quando o nosso corpo entende que ele está em perigo, nós temos duas coisas que podem acontecer. A primeira é você entrar em fuga, é você fugir. E a segunda é você lutar. Então são só dois instintos que são ativados nesse momento, ou a fuga ou a luta. Acontece que não existe nenhum perigo eminente, não existe nenhum perigo à sua frente, não tem alguém com uma arma, não tem um acidente que vai acontecer, não tem nada disso. Então o que acontece? O seu corpo começa a bombear mais sangue, porque falta oxigênio. Então ele vai bombear mais sangue, então o seu coração começa a acelerar mais. E quando o coração acelera mais, o seu corpo inteiro entra em alerta. Quando o seu corpo inteiro entra em alerta, você começa a desencadear uma crise de ansiedade. E aí o coração palpita, você sente falta de ar, você pode sentir tontura. Isso tudo são instintos de fuga. Perceba, o seu corpo está te enviando essa mensagem. Eu quero fugir daqui. Mas não tem como você fugir do seu corpo. Então ele simplesmente vai continuar te enviando essas mensagens. Faça alguma coisa, porque eu quero fugir daqui. Essa é a mensagem que o seu corpo te envia numa crise de ansiedade. Eu quero sair desse lugar. E você tem a sensação de que você tem que sair daquele lugar correndo o mais rápido possível, né? Então é importante que você perceba que a respiração, ela vai fazer uma grande diferença mesmo, se você trazer ela com consciência. Seja bem-vindo, Alessandro. Os famosos ombros, exatamente, Flávio, os famosos ombros, a gente sempre tem que manter os ombros lá para baixo, isso é algo que eu sempre digo, né, para todo mundo. Seja bem-vinda, Marlise, também, muito feliz por ter vocês aqui. Então, falando ainda sobre a respiração ela é muito importante, né, porque ela traz essa oxigenação para o nosso corpo, e quando a gente oxigena bem o nosso corpo inteiro responde bem a isso. Então, a minha dica para ansiosos é que você faça esse respiratório, contando 5 segundos para inspirar, 5 segundos para exalar. Então, ao todo são 10 segundos, tá? Então, que você faça isso por 2 minutos. Então, você vai fazer 12 respirações conscientes, totalmente conscientes no seu dia a dia. Você vai fazer isso de manhã e você vai levar menos do que 2 minutos. Você vai levar 2 minutos, né? Um pouquinho mais, talvez, né? Para você voltar dessa respiração. E você vai tirar mais 2 minutos de noite. Já tá ótimo. Para quem nunca fez uma respiração consciente, você fazer 24 respirações por dia de forma consciente para trazer oxigênio suficiente para dentro do seu corpo é muita coisa. E aos poucos você vai perceber ainda mais. Que talvez daqui a uma semana você queira fazer 3 vezes. Ou talvez você queira aumentar a quantidade de minutos. E isso vai fazer com que você passe a transformar a respiração em um hábito. Então eu indico para que vocês façam pelo menos 21 dias, porque 21 dias é quando você consegue fazer uma mudança de hábito. Nosso corpo entende em 21 dias que aquilo é benéfico pra gente. Outra coisa que é importante também é você ter uma rotina de quando você vai fazer isso. Por quê? A sua mente, ela é programável. Você pode programar a sua mente o tempo todo. Por exemplo, você pode programar a sua mente para te dizer quando você está com sono. Então, se você é acostumado a dormir meia-noite, vai chegar umas 11h30,
a sua mente já vai te enviando umas mensagens tipo assim, tá na hora de dormir, vamos começar a nos preparar para dormir. Aí você já abre a boca, diz, ai, tô ficando com sono. Então a sua mente é programável. E digamos que você acorde todos os dias 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Eu acordo 5h20 da manhã, gente, mas eu sou um ponto fora da curva, né? Mas digamos que você acorde todo dia 6 horas da manhã. Provavelmente quando você acorda de manhã, algumas pessoas já acordam com muita fome, é meu caso. Eu acordo com muita fome já. Os meus gatos também acordam com muita fome. Mas tem pessoas que não conseguem comer, então elas programam para que a alimentação delas seja um pouquinho mais tarde. Para quem faz isso, é legal vocês fazerem essa parte da respiração de manhã cedo, porque em jejum, tá? Porque o nosso corpo nesse momento ele não tem absolutamente nada com que se preocupar. Ele não tem nada para digerir. E geralmente eu faço as minhas meditações também de manhã em jejum, tá? Então você não tem nada para digerir. O seu corpo não tem nada para fazer naquele momento. Ele simplesmente vai curtir essa bomba de oxigênio que você está trazendo para dentro dos pulmões e vai passar esses oxigênios pelos alvéolos pulmonares e vai levar esse oxigênio diretamente lá para o seu sangue e o seu coração vai distribuir esse oxigênio por todo o seu corpo. Essa é a anatomia da respiração. E quando o seu corpo tem essa quantidade suficiente de oxigênio, ele trabalha melhor, ele trabalha mais feliz e você passa a enviar uma mensagem para a sua glândula pineal. Ai, gente, o que é a glândula pineal? Para quem não sabe, a glândula pineal, ela é responsável por liberar todos os hormônios para o nosso corpo, tá? E a glândula pineal, ela recebe essa irrigação suficiente de oxigênio, recebe essa irrigação de sangue, ela entende que tá tudo bem, e aí ela começa a liberar os hormônios de serotonina, de ocitocina, e você começa a se sentir mais tranquilo, mais relaxado e mais feliz nesse momento presente. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se alguém mandou mais alguma coisa. Não, ainda não tiveram perguntas. Alessandro, seja bem-vindo. Então, é importante a gente perceber o que está trazendo também ansiedade para a nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes, eu vou contar o meu caso, tá? Uma coisa que eu percebi no meu dia a dia era que eu era roedora de unhas, muito. Nossa, eu roía até minhas unhas sangrarem, muito mesmo, sabe? Mas eu percebi que um dos gatilhos, e aí agora eu vou falar só um pouquinho sobre os gatilhos mentais, tá? Um dos gatilhos mentais que me levava a ficar ansiosa era o trânsito. Então, o trânsito pra mim era assim, nossa, eu entrava dentro do carro, começava a dirigir e eu já começava a levar minha mão pra boca e começava a roer unhas e eu começava a ficar nervosa porque eu achava que eu não ia chegar no lugar e essa crise de ansiedade não passava e até o dia que eu tomei consciência. Uau, eu fico muito nervosa no trânsito. Eu fico muito ansiosa no trânsito. Eu preciso fazer alguma coisa para me manter menos ansiosa, para que eu fique mais calma enquanto eu estiver dirigindo. O que eu passei a fazer? Eu passei a colocar uma música mais calma também no meu carro. Isso me ajudou bastante. Eu tentei sempre ter uma garrafinha de água. Eu comecei a fazer mais respiratórios dentro do carro para que tudo isso pudesse deixar o meu corpo mais confortável naquele ambiente. Outra coisa também que é importante no carro, por exemplo, é você abrir os vidros um pouco e deixar o ar circular. Por quê? Porque quando você está dentro de um ambiente fechado e o ar não está circulando, a quantidade de gás carbônico que fica naquele ambiente é muito grande. E essa quantidade de gás carbônico, você inspirando, é como se você não estivesse inspirando nada. Porque o seu corpo entende que não tem oxigênio, só tem gás carbônico. Então é importante a gente de vez em quando sair e tomar um ar fora.
Isso não é porque é frescura, gente, não é frescura. Isso é científico. Se você sair para algum lugar grande e conseguir inspirar o ar livre do que está de fora, não de um ambiente fechado, você vai trazer mais oxigênio para dentro do seu corpo. Você não tá com aquele ar contaminado com gás carbônico que todo mundo já respirou. Por isso que é importante você, talvez, sempre ter um ambiente ventilado. Isso faz muita diferença para um ansioso, tá? Quando a gente está numa crise de ansiedade, então, a respiração te ajuda. Mas também tem outra coisa que te ajuda. Falar sobre o que você está sentindo. Ter alguém com uma escuta que você possa falar para ela o que você sente, o que você está sentindo. Então eu lembro de quando eu tinha as minhas crises de ansiedade, que eu chegava e dizia assim, nossa, a garganta parece que está fechando, né? Eu sentia isso, exatamente isso, que a garganta ia fechando e que eu não conseguia respirar. É como se o ar não entrasse o suficiente. E eu ficava nessa crise. Quanto mais nervosa eu ficava, mais apavorada eu ficava, pior ia sendo, cada vez mais fechada ficava a minha garganta. Por quê? Porque eu também não conseguia falar, né? Eu não tinha essa escuta ativa, eu não tinha alguém que pudesse me ouvir, eu não tinha alguém que pudesse conversar comigo e que eu pudesse expressar isso tudo, porque as pessoas achavam que isso era frescura. E eu também achava que isso era frescura. Então eu não tinha esse discernimento para olhar para essa questão, né? E quando você tá, então, com alguém ansioso, ou quando você encontra alguém nessa crise de ansiedade, ou quando você está nessa crise de ansiedade, é importante que você diga para a pessoa também, ou pergunte para a pessoa. Digamos que você tem um amigo que está numa crise de ansiedade. Primeiro eu vou falar de alguém que esteja na sua frente em crise de ansiedade. Perguntar assim, como que eu posso te ajudar? Para que ela perceba que ela não está sozinha. Porque o ansioso tem essa percepção de que ele está sozinho. E de que ele tem que encarar isso tudo sozinho. E ele não consegue entender que talvez exista alguém que possa tirar ele desse lugar de ansiedade, desse olho do furacão, porque é exatamente isso, uma pessoa ansiosa se sente dentro do olho do furacão, tá? Agora, quando você está numa crise de ansiedade, permita-se pedir ajuda também, dizer assim, você pode me ajudar pegando um copo d'água para mim? Sabe, é você se colocar nesse lugar de humildade e dizer assim, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando que você esteja comigo nesse momento, me ajudando, tá? Outra coisa que eu recebi aqui, que eu tô olhando aqui no caderno porque eu recebi algumas perguntas, é por que as coisas tão mais simples se tornam um fardo, né, para os ansiosos, né? E aí eu digo, é porque, justamente por isso, né? Porque você tá se sentindo sozinho. Então parece que tudo que você faz é 3 vezes pior, né? Se torna 3 vezes mais árduo para você fazer. Eu lembro ainda de outra coisa das minhas crises, que eu tinha muitas dores de cabeça. Isso também é uma forma de fuga, tá, gente? As dores de cabeça, roer unhas, sentir tontura, sentir falta de ar, palpitação, pressão alta, a sensação de que vai morrer já é uma crise de pânico, tá? Nesse caso, como eu li a história dessa mulher, que ela disse que ela teve um infarto, isso foi uma crise de pânico que realmente desencadeou um infarto. Mas percebam, ela não tinha nada. Ela não tinha nenhum problema de saúde. Ela não tem pressão alta, ela não tem colesterol, ela não tem nada. Mas ela teve um infarto. Por quê? Porque era emocional. Por quê? Porque ela se sentia calada. É exatamente isso que ela colocou pra mim, né? Eu tenho que calar quando eu quero falar. E para o ansioso é importante você ter essa conversa, é importante você falar sobre esse assunto, né? Então, as coisas mais simples podem se tornar um fardo muito grande. Então, às vezes você diz assim, então amanhã nós vamos
é fazer um almoço juntos. Talvez para você não seja nada, mas para um ansioso, meu Deus, o que que a gente vai fazer de almoço? Gente, será que eu preciso ir no mercado? Tá, mas o que que a gente vai tomar? O ansioso, ele vai assim, ó, sabe? A cabeça dele não vai parar. Ele vai começar a pensar uma vez atrás da outra tudo que ele vai precisar naquele momento, né? Então, como que a gente para esses pensamentos? Como que a gente consegue parar esses pensamentos? Primeiro com a respiração. A respiração é muito importante. Façam respiratórios, bastante respiratórios, tá? Segunda coisa que é importante você fazer, de repente, é pôr uma música mais tranquila no ambiente onde você mais tempo está. Ah, mas o meu ambiente é um ambiente de trabalho. Eu não posso usar fone de ouvido. Eu não posso ouvir uma música no meu ambiente de trabalho. Tudo bem, infelizmente você não vai ter como fazer isso no ambiente de trabalho. Mas de repente no seu carro põe uma música um pouco mais calma. No meu caso, eu coloquei uma música bem calma no meu carro e isso me ajudou muito a não ter crises de ansiedade durante os meus trajetos de casa para o trabalho, trabalho para casa, né? Isso me ajudou bastante. Tome cuidado com as coisas que você está ouvindo. Não veja coisas pesadas antes de dormir também, né? Não comece o seu dia olhando noticiários, não acabe o seu dia olhando noticiários, tente fazer alguma coisa que realmente acalma. Uma das dicas que eu também dou para ansiosos que têm problema de insônia, isso também é outra coisa que foi levantada aqui, que a pessoa não consegue dormir porque a mente não para, tá? Uma dica bem legal é o seguinte, eu tenho no meu quarto, e é uma coisa que me ajuda bastante, quando eu passei a fazer isso, que é uma coisa super simples, eu percebi que a vibração do meu quarto já mudou. Meu quarto agora está com uma luz azul acesa. Essa luz azul diminui a vibração do quarto. Ela trabalha no sentido de acalmar o ambiente. Então eu ligo já a minha luz azul antes mesmo de dormir. E quando eu estou indo para minha cama, eu já não pego mais celular, eu não pego mais nenhum tipo de eletrônicos, eu já não tenho nem TV na minha casa, justamente porque isso faz com que você acabe impedindo algo muito importante que a nossa glândula pineal libera, que é a melatonina. A melatonina é um hormônio que é liberado durante o nosso sono. Essa melatonina, ela é impedida de acontecer, a gente impede ela de acontecer quando a gente usa muitos eletrônicos antes de dormir, por exemplo. Qualquer incidência de luz nos nossos olhos vai fazer com que a melatonina não seja liberada. Então tem algumas pessoas que eu já fiz isso também, tá? Elas acabam suplementando. Então você tem comprimidos de melatonina que você pode tomar. Esses comprimidos você pode tomar todos os dias durante um período. Por que eu indico durante um período? Porque o nosso corpo ele se acostuma. Então se você está tomando todos os dias a melatonina, daqui a pouco o seu corpo talvez não produza mais tanto, sabe? É como quando você para de comer alimentos com glúten e de repente você vira intolerante do nada. Porque não é que você é intolerante, mas você criou essa resistência, porque você estava muito tempo sem comer, por exemplo, glúten, né? Então, assim, uma outra dica que eu dou para os ansiosos é: faça uma leitura de um livro. Eu sei, aí você vai me dizer, Ari, mas para ler um livro eu também preciso tacar a luz acesa. Mas você vai acender a luz e vai ler o livro, você não vai tacar a incidência de luz dentro dos teus olhos, né? Você vai estar olhando assim, a incidência de luz está de cima e você está olhando numa página e está lendo essa página, você não está diretamente olhando para a luz, né? Então, assim, a partir das 9, 9:30 da noite, eu já tento não pegar mais nenhum eletrônico,
Para as pessoas que me mandam mensagem, já sabem que eu não respondo mais, né? Eu não tento não responder. Tento responder no outro dia, quando eu acordo. Eu prefiro responder, sei lá, 6 horas da manhã, mas eu não respondo depois das 9h30, 10 horas da noite. Eu tento não chegar mais perto dos eletrônicos. Outra dica para quem pode, viu? Isso aí é para quem tem possibilidade de fazer isso, tá? Sempre olhar o pôr do sol. Por quê? Porque quando a gente olha para o horizonte, a nossa visão ela se expande. Então a gente treina muito o nosso olho a olhar no horizonte, em algo mais longe. Então a gente cria esse espaço que está entre nós e o horizonte é o mesmo espaço que a gente cria dentro de nós, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então você passar um tempo olhando para o horizonte, principalmente para o pôr do sol, eu já vou explicar o porquê do pôr do sol, é muito importante porque você expande, você abre esse espaço. Então é como se eu estivesse aqui olhando para você e de repente eu vou longe. Você consegue me ver mais. E assim você consegue ver mais também a sua vida. Você traz essa realidade para sua mente, você treina a sua mente a ver as coisas a uma distância, não tudo pertinho, porque o ansioso faz isso, ele olha tudo aqui, ele não consegue ver saída, ele não consegue sair desse lugar de o mundo está acabando, tá? Então, se você traz o seu olhar para mais longe, você consegue ver que tá tudo bem nesse momento, né? Agora, falando sobre o pôr do sol, ele traz uma dualidade, tá? Por quê? Porque quando você olha para o pôr do sol, ele traz aquela linha alaranjada, né? Aquela linha bem laranjada. E acima daquela linha alaranjada começa a ficar escuro, né? Vem uma linha um pouquinho mais clara, depois vem escuridão. Quando você olha para essa dualidade entre claro, menos claro e escuro, você traz para o seu cérebro uma mensagem na direção da sua glândula pineal e ela passa a liberar melatonina. Essa melatonina, de novo, vou repetir, ela é importante para o nosso corpo porque ela traz para a gente um sono restaurador. Ela restaura musculaturas, ela restaura o nosso corpo. E você, quando acorda bem, quando acorda disposto, é porque você liberou uma boa quantidade de melatonina. Quando você acorda várias vezes durante a noite, quando você acorda indisposto, quando você acorda dolorido, eu não tô falando isso de quando você faz uma academia e acorda dolorido, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é nesse lugar, tá? É só pra vocês perceberem que você tem que acordar bem. E é claro, quando você começa a fazer algo novo, seu corpo vai sentir. Não é nesse momento que eu tô falando. Tô falando de um momento em que você, todos os dias, fazendo exercício ou não fazendo, acostumado ou não, você sempre acorda mal. Você sempre acorda dolorido, você sempre acorda cansado, tá? Então, nesse momento que você tá com essa dificuldade de pegar no sono, a melatonina não está sendo liberada na quantidade que você precisa. E isso vai fazer muito mal para você, porque você não vai ter um sono restaurador. Então, olhar para o pôr do sol é mais uma forma. Uma luz azul no seu quarto para equilibrar o ambiente, para deixar o ambiente mais sereno, para limpar as energias de dentro do seu quarto também vão ajudar. A luz azul, ela também traz uma tranquilidade, uma paz. A luz amarela é muito energética, então por isso que é importante você ter uma meia luz de uma cor gelada, ou seja, roxo, não a luz negra também, tá? Porque ela é muito ativa, ela ativa muito o nosso corpo, mas ou uma luz roxa, ou uma luz azul, ou uma luz verde. A verde também é bem legal, tá? Então, evitem ter luz rosa dentro do quarto, evitem ter luz amarela antes de dormir, claro, né, gente? Porque, por exemplo, aqui eu tenho uma luz amarela, no meu quarto também tem uma luz amarela. Mas antes de dormir, você pode apagar essa luz amarela e acender uma luz de cor fria. Isso vai fazer com que o seu corpo também vá se tranquilizando, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Numa crise de ansiedade também é importante você saber que
O que você pode pensar enquanto estiver numa crise de ansiedade? Você pode pensar em momentos bons que você passou. Você pode pensar em momentos legais que você teve no seu dia ou que você teve na sua vida e se transportar para lá. Eu gosto bastante também de uma prática que eu acho super fantástica e que sempre dá muito certo, que é você fechar os olhos e imaginar que você está, de preferência num lugar no meio da natureza, tá? Que você está em um lugar que você gosta muito de ir, muito mesmo. Então tem um lugar que eu gosto muito de ir que se chama Salto das Andorinhas, que fica em Apiúna. Então quando eu tô muito nervosa, eu fecho os meus olhos e me imagino andando na direção do Salto das Andorinhas. Eu me imagino lá andando dentro das águas. E isso já me traz uma tranquilidade, uma paz muito, muito, muito grande. Então, você pode, por exemplo, imaginar que você está num lugar que você gosta. Eu também gosto muito do mar, então às vezes eu me imagino no mar. Tem uma outra coisa que eu também faço, mas eu sou privilegiada porque eu tenho esse instrumento sagrado, que é o tambor. O tambor também me desconecta muito ele melhora a minha vibração e ele faz eu desconectar um pouco desse lugar de ansiedade. Eu vou pegar aqui um tambor para vocês verem, que é um tambor que ele imita o barulho de água, que ele imita o barulho da chuva, ou do mar, depende para quem ouve. Tem gente que até já escutou o barulho do vento, né? Mas eu gosto bastante desse tambor, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, é um tambor normal, mas ele tem umas esferas aqui dentro e eu gosto de ouvir ele enquanto eu estiver numa crise de ansiedade. Eu vou virar ele aqui um pouquinho para vocês ouvirem, tá? Enfim, então eu sou privilegiada que eu tenho esse instrumento sagrado, que ele serve para mim como uma ajuda muito grande, né, nos momentos que eu tô ansiosa. Mas se você não tem isso e de repente você tem alguma coisa que você gosta de fazer, eu, por exemplo, já tive aqueles livros de pintar, né, que isso também me acalmava bastante, então eu usava isso, essas técnicas, lia pra caramba sobre o assunto, então, de novo, conhecer sobre o assunto é importante. Então vamos lá para as dicas que eu enviei hoje para vocês. Daqui a pouquinho a gente está sem tempo, só temos uma hora. Nós só temos uma hora de live, então nós temos mais uns 10 minutinhos. Então, primeiro, conhecer sobre o assunto, conheça mais sobre o que é a ansiedade. Saiba mais sobre o que é isso e como isso influencia na sua vida. O quanto isso é frescura, o quanto não é frescura. Geralmente não é, tá? Não entendam que a ansiedade é uma frescura. Não é, tá? Eu achava que era também, tá? Quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu achava que era muita frescura. Hoje eu já não acho mais isso. Com certeza não, porque o meu trabalho é baseado nisso, né? Segundo, precisa tomar remédio para controlar a ansiedade num primeiro momento? Tome o remédio. Isso vai fazer os seus hormônios se equilibrarem. E aos poucos, com a ajuda do seu médico, se você vai procurar um médico para tomar esses remédios, você vai retirando esse remédio. Porque você vai se sentindo mais equilibrado. Mas, de novo, procure ajuda para isso. Terceiro, fale sobre o assunto. Fale que você está numa crise de ansiedade para as pessoas que estão ao redor. E principalmente para pessoas que são capazes de entender o que você está sentindo. Pessoas que talvez tenham o mesmo sentimento que você, que tenham a mesma sensação do que você. Talvez ela não vá conseguir te fazer nada para te ajudar, mas só o fato de você falar, você já vai se sentir melhor. Quarta, respire, pare, sente, ponha os pés no chão, os 2 pés no chão. Se segure na cadeira ou segure em você. Se proteja, sinta que você está aqui nesse momento presente. Empurra os ombros para baixo e fecha os teus olhos, respira. Respira 2, 3, 4, 5 vezes. Mas sente que você está nesse momento do agora, tá?
Outra, vamos lá, próxima dica. De manhã, antes de você fazer o seu café da manhã, fazer um respiratório de 2 minutos, ou seja, 12 respirações conscientes, inspirando em 5 segundos, exalando em 5 segundos. Então, você já tem aí 5 dicas para que você possa tirar o poder da sua ansiedade, tá? Faça esse respiratório de manhã e faça esse respiratório à noite. Isso vai te ajudar bastante. Sexta dica: traga uma luz de cor fria para o seu quarto à noite antes de dormir, principalmente para os ansiosos que têm insônia, tá? Importante você ter uma luz de cor fria que possa ir. Você pode acender ela antes de ir para o seu quarto. Vai preparando, leia um livro antes de dormir, não use eletrônicos, já são 7 dicas aí para você poder pôr em prática. E é importante que você busque ajuda. Não tem outra coisa para te falar, talvez a crise melhore muito com essas dicas que eu vou passar, que passei para vocês. Eu vou tentar salvar essa live, deixar ela disponível, mas eu tenho um sério problema com esses eletrônicos, então às vezes eu não consigo salvar ela, né? Mas é importante que a gente perceba como essas dicas podem mudar o nosso dia a dia. Beba muita água, já são 8, não tinha me esquecido da água. Então, beba muita água, tá? Então são 8 dicas aí. Olhar pro pôr do sol, 9 dicas. Nossa, eu tô sendo muito boazinha com vocês. Dei 9 dicas bem importantes para vocês, tá? Essas dicas vão ser fantásticas se vocês conseguirem colocar todas elas em prática. Mamãe acabou de entrar na minha live. Tô super feliz que minha mãe acabou de entrar. Tudo bem, mãe? Minha fã número 1, né? Amo ela também. Então essas dicas, elas são de coração mesmo, são de coisas que eu coloquei. Lembrei de mais uma música tranquila, tá? Talvez você, antes de dormir, colocar uma música bem tranquila. Tranquila, gente, não é música de sofrimento, não é música que tem letras de sofrimento, não é rock, não é nada disso. São músicas tranquilas, é de música de relaxamento mesmo. Tente buscar esse relaxamento. Então, assim, essas dicas já vão ajudar você bastante. Se elas ainda não forem suficientes, você precisa sim buscar uma ajuda, uma escuta treinada. Existem diversos terapeutas que podem te ajudar. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu quero que você entenda um pouco mais sobre o que você está passando. Que você consiga ouvir e se ouvir, porque quando você fala sobre o assunto, você também se ouve. E quando você se ouve, você tem uma cura. Você às vezes fala a mesma coisa, várias vezes a mesma coisa, até que aquilo, poxa, não faz mais sentido para mim falar. O poder da palavra é muito grande. O poder da palavra é curativo. O poder das histórias é curativo. Então, quando eu li para vocês a história dessa mulher que me enviou essa mensagem hoje, falando que de tanto tempo que ela ficou calada, ela teve um ataque cardíaco, eu não sei dizer para vocês se me dói, e foi o que eu falei para ela. Que história de força, né, de ter criado uma família, de ter calado toda essa vontade de gritar, né? Toda essa vontade de falar, toda essa vontade de expor o que ela estava sentindo. Quantas pessoas não estão expondo o que elas estão sentindo? E você, ansioso, eu sei que você também não tá expondo o que você está sentindo. Então, de alguma forma, busque isso. Busque expressar. Tem pessoas, por exemplo, que vão dançar. Mais uma dica para ansiosos. Que bom que eu falei sobre dançar. Não faça exercício físico pelo menos 2 horas antes de você dormir. Ou faça um exercício físico mais tranquilo, né? Como, por exemplo, um pilates, um yoga, que vai fazer você realmente acalmar. Mas eu não indico você fazer um exercício
intenso antes de dormir, como por exemplo uma aeróbica, uma aula de dança, uma aula de crossfit, por exemplo, de academia forçada, porque isso vai ativar mais o seu corpo e você já está ativo. Aí quando você chega em casa, tá naquela agitação, você não vai conseguir dormir, tá? Então essa é mais uma dica. Deixa eu dar uma olhadinha como é que a gente tá de horário. Já vai fechar a nossa live. Então eu quero agradecer a todo mundo que pôde participar. Se ficou dúvida ainda, a gente vai falar mais ainda sobre isso na próxima semana. Na próxima semana temos live de novo, segunda-feira, às 8 horas da noite. Todas as segundas-feiras a gente vai estar aqui se encontrando e falando sobre algum assunto. Então, se você tiver algum assunto que queira falar, pode me mandar. Entra no link da bio, manda uma mensagem para o meu WhatsApp e diga: Ariana, gostaria muito que você falasse sobre esse assunto. E todas as semanas eu vou estar trazendo um assunto também. Se vocês mandarem ou não, eu sempre tenho uns assuntos, porque já tem várias pessoas que foram me pedindo, tá? Mas, às vezes eu posso trazer um assunto dentro do outro. Então é importante que vocês participem, que vocês mandem as suas perguntas sempre, porque quanto mais vocês trouxerem essas perguntas, mais vocês enriquecem esse trabalho e mais o meu propósito se fortalece. Porque eu tô aqui justamente para isso, para colocar em prática o meu propósito. Muito feliz por cada um de vocês, por cada um dos meus seguidores, por cada um que acabou de assistir, por cada um que vai assistir mais pra frente, por todo esse carinho que vocês têm. Obrigada, Albertina, obrigada, mamãe, obrigada por todos que participaram, Juliana também, seja muito bem-vinda, Angelina, obrigada a todos vocês por terem participado. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. E dizer que eu sou muito grata para o universo, sou muito grata pelas pessoas que eu tenho ao meu redor e que têm me dado tanta alegria, tanta força para seguir esse meu propósito. Quero agradecer aos meus pais que sempre me apoiaram, que sempre estiveram comigo e cada dia mais estão me apoiando e estão percebendo a minha felicidade. Quero que vocês entendam que o meu coração está cheio de alegria e tudo que eu falo é do meu coração para o de vocês. Boa noite para cada uma de vocês, cada um de vocês, que vocês possam encontrar paz, harmonia e que essas 10 dicas que eu passei para vocês sejam muito úteis para que vocês possam encontrar um pouco mais de tranquilidade e de paz no dia a dia de vocês. Um grande abraço para vocês, boa noite, namastê.